presença vou me derramar e declarar que é santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos de toda a denominação, não só a minha, mas de toda a denominação evangélica do nosso país. Aqui quem fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro e o estado de Pernambuco. Hoje eu vou trazer o 60º estudo bíblico, todo na primeira epístola de Pedro, no Novo Testamento. São 11 perguntas com 11 respostas. E para dar início a esse estudo, nós vamos louvar um hino. Vamos louvar o Senhor, um hino do cantor cristão, que é o primeiro. Eu gosto muito desse hino, que se chama Antífona. Ele nos diz assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E vou deixar para a reflexão de todos os amados irmãos e queridos ouvintes, todo o Salmo 100, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia, e a sua vontade estende-se de geração em geração. Esse foi todo o Salmo de número 100, do versículo 1 até o versículo 5, que o nosso Deus nos abençoe. E vocês ainda que não se inscreveram no canal do irmãozito aqui da cidade de Limoeiro, podem se inscrever, porque são vários estudos, um estudo de hoje já são 60 estudos, com a resposta de A, D, tá certo? Inscreva-se, bota aí um dedinho aí no sininho, embaixo do lado direito, em cima, coloque todas, e do lado esquerdo, você escolha qual estudo ou pregação que o irmãozito está trazendo para você e para a edificação das almas de vocês, tanto os crentes como ainda os descrentes também. E vocês podem se inscrever e escolher aí qualquer estudo que vai com a resposta de A a D. Eu faço uma pergunta e depois dou a resposta. E agora eu estou trazendo só no livro, para ficar mais fácil, principalmente para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como seu libertador e salvador das suas vidas. Vamos ao estudo. 60º estudo bíblico na epístola de 1 Pedro, todo no Novo Testamento. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo
na epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, uns aos outros, com o coração puro. Resposta, letra A. Está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 9. Letra B, no capítulo 1 e o versículo 22. Letra C, no capítulo 1 e o versículo 5. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo de número 25. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 22, esta é a resposta correta. Segunda pergunta: onde está escrito este versículo na epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Resposta, letra A. Está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 4. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 5. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 6. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo de número 15. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o de número 6. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Terceira pergunta: onde está escrito este versículo na epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Resposta, letra A. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo é o número 11. Letra B, no capítulo 2 e o versículo número 14. Letra C, no capítulo 2 e o versículo número 16. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo de número 23. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o de número 11. Quarta pergunta: onde está escrito este versículo na epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Resposta, letra A. Está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Letra B, no capítulo 3 e o versículo 20. Letra C, no capítulo 3 e o versículo 17. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Quinta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, que nos diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito. Resposta, letra A. Está escrito na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. Letra B, no capítulo 3 e o versículo de número 22. Letra C, no capítulo 3 e o versículo de número 13. Ou letra D, no capítulo 3 e o versículo de número 9. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Pedro, no capítulo 3, e o versículo é o de número 18. Sexta pergunta:
onde está escrito este versículo na Bíblia, na Epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Letra B, no capítulo 4, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Letra C, no capítulo 3, e o versículo 15. Ou letra D, no capítulo 4, e o versículo de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, no capítulo 3 de 1 Pedro, e o versículo 15, respondeu corretamente. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Na Epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, e o versículo 8. Letra B, no capítulo 4, e o versículo de número 10. Letra C, no capítulo 5, e o versículo também de número 5. Ou letra D, no capítulo 5, e o versículo de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, no capítulo 4, e o versículo de número 10, respondeu corretamente. Letra B é a resposta correta. Oitava pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Bíblia, na Epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Resposta, letra A. Estão escritos na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, e os versículos são o 17 e o 18. Letra B, no capítulo 5, e os versículos são o número 1 e o número 2. Letra C, no capítulo 5, e os versículos são o número 3 e o número 4. Ou letra D, no capítulo 4, e os versículos são o número 12 e o número 13. Qual dessa resposta é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, que está escrito na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, e versículos são o 12 e o 13, respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Bíblia? Na Epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: mas, sobretudo, tende ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Senhor, sendo hospitaleiros, uns para os outros, sem murmurações. Resposta, letra A. Estão escritos na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, e versículos são 4 e 5. Letra B, no capítulo 4, e versículos são o 6 e o 7. Letra C, no capítulo 4, e versículos são o 8 e o de número 9. Ou letra D, no capítulo 5, e versículos são o 10 e o 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Estão escritos na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, e os versículos são o de número 8 e o número 9. Décima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Na Epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 1 Pedro,
no capítulo 5, o versículo de número 7. Letra B, no capítulo 5 e o versículo de número 10. Letra C, no capítulo 4 e o versículo de número 18. Ou letra D, no capítulo 4 e o versículo é o de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A está escrito na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo de número 7, respondeu corretamente. 11ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Na Epístola de 1 Pedro, que nos diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola de 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 4. Letra B, no capítulo 5 e o versículo de número 6. Letra C, no capítulo 5 e o versículo de número 9. Ou letra D, no capítulo 5 e o versículo de número 14. Quem respondeu a letra C, no capítulo 5 e o versículo de número 9, respondeu corretamente. Amados irmãos, queridos e queridos ouvintes, este foi o 60º estudo bíblico, todo na Epístola de 1 Pedro, no Novo Testamento. Já são 60 estudos bíblicos com esse que o irmão Zito vos traz aqui da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Eu espero que vocês estejam aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Estou trazendo mais os estudos só no livro ou numa carta, para que os irmãos repassem para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. E para aqueles que me ouvem e que ainda não são evangélicos, que ainda não aceitaram a Cristo, que prestem atenção, possam estudar a Bíblia e ver e confirmar aí todos os versículos recitados nessa epístola ou carta de 1 Pedro no Novo Testamento. Desde já eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, tanto o evangélico como aqueles que ainda não são. Ainda vou deixar um versículo para a meditação de todos vocês, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito na carta de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Que Deus abençoe a todos que me escutou, amada igreja, amados irmãos e amados ouvintes. E que Deus dê saúde a vocês nesse momento tão difícil que está vivendo o Brasil e o mundo. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.